Salmo 73. Nós vamos ler dois versículos, versículo 27 e o versículo 28. Salmo 73, versículo 27 e o versículo 28. Mas você fica aí com a sua Bíblia aberta, que depois a gente vai ler mais. Amém, irmãos? Salmo 73, versículo 27. Pois eis que os que se alongam de ti perecerão. Tu tens destruído todos aqueles que, apostatando, se desviam de ti. Mas para mim, bom é aproximar-me de Deus. Pus a minha confiança no Senhor Deus, para anunciar todas as suas obras. Fecha os teus olhos, Pai, em nome de Jesus, te agradecemos pela tua palavra. Ó Deus, a tua palavra que é o alimento que nós precisamos, Senhor, para estarmos de pé espiritualmente na tua presença, Senhor. Fala a cada um de nós, Pai, nesta noite, abre a nossa mente, o nosso coração, para a compreensão da tua palavra, Senhor. Seja feita a tua vontade, Pai, nesta noite. É assim que nós oramos, é assim que nós agradecemos, em nome de Jesus, amém. Louvado seja Deus. Podeis sentar, irmãos, louvado seja o nome do Senhor. Bem, nós vamos ler aqui um salmo de um levita chamado Asaf. E nesse salmo, ele fala assim, meio como uma conversa, né? Como uma conversa com Deus. E ele fala de dois personagens nesse salmo. Ele fala dele mesmo e ele fala da vida do ímpio. Asaf era um cantor que compunha música para o Senhor e que louvava no templo. Foi escolhido por Davi para ser cantor no templo. Então ele trabalhava para o Senhor. E nós vamos ver nesse salmo algumas dificuldades em que Asaf sofria. O que não é diferente de todos nós que servimos a Deus também enfrentamos dificuldade. E aí Asaf, ele começa a olhar para a vida daqueles que não servem a Deus. E Asaf começa a perceber que essas pessoas que não serviam a Deus, elas prosperavam. Elas prosperavam na sua vida financeira. Elas faziam mal e elas não eram afligidas. É o que a gente vai ver neste salmo. Vamos lá. Vamos começar no versículo 1. Aí na sua Bíblia, aí, abre a sua Bíblia aí, deixa aberta aí no Salmo 73 e vamos ler no versículo 1. Vamos acompanhar aqui. Primeiro, Asaf começa falando dele. Ele diz assim, versículo 1 do Salmo 73. Verdadeiramente é bom Deus para com Israel, para com os limpos de coração. Verso 2. Quanto a mim, os meus pés quase se desviaram, pouco faltou que escorregasse os meus passos. Pois eu tinha inveja dos soberbos, a ver a prosperidade dos ímpios. Então Asaf começa dizendo assim, olha, Deus é bom, mas eu quase me desviei desse Deus a qual sirvo. Por quê? Porque eu olhei para o lado e vi a vida daqueles que são ímpios. Porque a prosperidade dele é grande, eles prosperam. E aí Asaf continua. Aqui, a partir do versículo 4, ele começa falando do que acontece com esses ímpios. Né? Como que é a vida deles. Ele diz assim, porque não há apertos na sua morte, mas firme está a sua força. Não se acham em trabalhos como outra gente, nem são afligidos como outros homens. Pelo que a soberba os cerca como colar,
vestem-se de violência como de um adorno. Os olhos deles estão inchados de gordura, superabundam as imaginações do seu coração. Ele está dizendo assim, os seus olhos estão fechados para Deus e o seu coração só maquina o mal. E ele continua, são corrompidos, no versículo 8, e tratam maliciosamente de opressão, falam arrogantemente, erguem sua boca contra os céus, e sua língua percorrem a terra. Ele está dizendo assim, olha, fala mal de Deus, e fala mal também dos homens da terra, né? Continuando aqui, no versículo 10, pelo que o seu povo volta aqui, e as águas de copo cheio se lhes espremem, e dizem, como sabe Deus? Ou há conhecimento no Altíssimo? E no verso 12 ele diz assim, e eis que estes são ímpios, e todavia estão sempre em segurança, e se lhes aumenta as riquezas. Então Asaf começou a olhar e ele diz, olha só, olha as coisas que eles fazem, eles não querem Deus, eles desprezam Deus. Ele diz, olha, como é que Deus sabe de tudo isso? E aí ele diz assim, mesmo assim eles são os ímpios e mesmo assim as suas riquezas só aumentam. Ele começou a olhar para toda essa situação e ele disse, como é que pode isso acontecer? Isso às vezes acontece conosco também, que servimos a Deus e às vezes se vemos uma situação tão difícil que a gente diz, meu Deus, eu sirvo a Deus, como é que pode estar acontecendo isso comigo? Asaf se viu nessa situação. E aí ele continua aqui, no versículo 13, aí ele começa a falar dele. Na verdade, que em vão tenho purificado o meu coração e lavado as minhas mãos na inocência. Diz assim, parece que é em vão eu buscar uma vida santa e buscar viver uma vida de dignidade. Ele continua aqui, por quê? No 14, pois todo dia tenho sido afligido e castigado cada manhã. Ele diz, todo dia eu tenho que sofrer por enfermidades, por necessidades, por problemas. Ele está dizendo, parece ser em vão viver dessa forma. E aí, Asaf, no versículo 16, aí ele começa a cair realmente em si. Ele diz assim, quando eu pensava em compreender isto, fiquei sobremodo perturbado. Diz, quando eu pensei em compreender como é que tudo isso acontece, eu comecei a ficar perturbado. Por que que o rico, ele infringe a lei, ele escapa da lei, porque ele coloca bons advogados, é só a gente ver nos dias de hoje, bons advogados que o cercam, que o rodeiam, ele não é preso, ele não paga por aquilo que ele deve, que ele faz, e aí aquele que não, às vezes até injustamente é preso, acaba sendo afligido por algo que não fez. Ele disse, comecei a pensar isso, e eu fiquei perturbado. E ele diz assim, aí no versículo 17, até que entrei no santuário de Deus, então entendi o fim deles. E aí Asaf entrou no santuário do Senhor, entrou na presença de Deus, e aí ele começou a entender o que acontecia com os ímpios. Porque até então ele diz assim, no versículo 2, ele diz, quanto a mim, os meus pés quase se desviaram, pouco faltou para escorregassem os meus passos. No verso 3 ele diz, pois eu tinha inveja dos soberbos, ao ver a prosperidade dos ímpios. E aí ele estava sem entender, ele estava com inveja daqueles que prosperavam, daqueles que tinham, daqueles que faziam tudo de ruim, mas escapavam de tudo. Ele diz, como é que pode? Eu tenho inveja deles porque eu faço tudo de bom,
mas não tenho essa regalia que eles têm. Mas aí no verso 17 ele diz: eu entrei na presença do Senhor e eu entendi quem eu sou no Senhor e quem eles são. Aleluia. E como maravilhoso, às vezes também nós sentimos assim, né, abandonados pelo Senhor, achando que somente aqueles que fazem o mal prosperam. E a gente vê a prosperidade daqueles que não buscam a Deus, daqueles que não fazem a vontade de Deus. Mas quando nós entramos na presença do Senhor, o Espírito Santo vai nos mostrar quem realmente nós somos no Senhor. Aleluia. E Ele não vai só mostrar quem você é e quem eu sou no Senhor. Ele vai mostrar qual é o fim daquelas pessoas que não buscam o Senhor, né? E aí no versículo 18 ele começa a falar o fim desses que só buscam e que só têm as riquezas, porque eles só têm isso. O Deus deles é a riqueza. Eles não buscam a Deus, porque o Deus deles é a riqueza. Então Asaf diz assim no verso 18: certamente tu puseste em lugares escorregadios, tu os lanças em destruição. Então Asaf está dizendo assim: olha, a riqueza deles, o que eles buscam, o que eles prosperam, é tudo sobre suborno, é tudo de uma forma desonesta, mas tudo isso vai vir à destruição. Aí no verso 19 ele diz assim: como cai na destruição, quase num momento ficarão totalmente consumidos de terrores. Quando eles perdem tudo que eles têm, ou que há uma grande perca na riqueza daqueles que têm muita riqueza, eles ficam desolados, cheios de terrores. Muitos tiram a própria vida porque eles não conseguem mais viver sem aquilo que eles tinham, que é a sua riqueza, né? Que é o Deus deles. Então eles ficam cheios de terrores. E ele diz no versículo 20: como faz com um sonho o que acorda, assim, ó Senhor, quando acordares, desprezarás a aparência deles. Então, tudo aquilo que eles buscam, tudo aquilo que eles fazem, que eles querem, é como algo que só é aparência, né? É passageiro, né? Não é eterno. Então, vão viver bem nesta terra, vão comer o melhor dessa terra, mas vão estar eternamente separados do Senhor. Irmãos, com esse salmo, não está dizendo que todos aqueles que possuem riqueza irão perecer. Não é isso. Mas a maioria daqueles que possuem riqueza, eles não querem saber de Deus, porque as suas riquezas são o seu próprio Deus. Essa é a verdade. Então, aqueles que buscam somente riqueza, temos que lembrar das palavras do Senhor Jesus: aonde está o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. Se o nosso tesouro é o Senhor, o nosso coração vai estar no Senhor. Mas se o nosso tesouro é as riquezas, é a prosperidade financeira, nós vamos simplesmente correr atrás somente dessas coisas. E nós vivemos um tempo, amados, que muito se prega isso, muito se ensina isso, né? Inclusive tem até uma igreja que tem um culto da prosperidade, somente para isso, para a prosperidade financeira. E ser próspero, irmãos, não é pecado. Deus faz o servo deles prosperarem. O que é pecado é nós corrermos somente atrás das prosperidades, né? Somente atrás dessas coisas, buscar o tesouro, somente o ouro aqui na terra, as coisas daqui da terra. E muitos estão se perdendo porque estão buscando somente as coisas dessa terra, esquecendo de buscar as coisas do céu. Lembrar das palavras do Senhor Jesus, buscar as riquezas que estão no céu, onde o ladrão não rouba, onde a ferrugem não corrompe, né? E muitos estão buscando somente os tesouros terrenos, né? Então, o que a gente tem que buscar primeiro, como diz Mateus 6, lá, o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Então, o Senhor acrescenta na nossa vida aquilo que nós precisamos, né? E depois que Asaf caiu em si, entrou na presença do Senhor,
que o Senhor abriu o entendimento dele, aí ele começa a fazer como uma oração a partir do versículo 23. No versículo 22, ele diz assim: assim me embruteci e nada sabia, era como um animal perante ti. Olha só, ele diz, quando eu pensei essas coisas, eu estava de alguma maneira louco perante o Senhor, em querer deixar o Senhor para ser igual ao ímpio, né? E quantos se afastam da presença de Deus, porque às vezes está difícil, porque às vezes a situação não está fácil, né? Começa a passar por problemas difíceis, a gente não passa fome na presença de Deus, mas a gente passa necessidade. Mas o Senhor diz que o necessário não vai faltar, Ele não vai deixar faltar os necessários. E muito acabam fugindo da presença do Senhor quando a situação começa a ficar difícil. Antes de eu servir ao Senhor, na nossa casa a gente tinha a festa final de semana, churrasco, aquela cervejada toda, né? Os amigos lá na minha casa, o freezer na semana já enchia de cerveja, de carne, para fazer o churrasco final de semana, e a casa era cheia de amigos final de semana para comemorar. E a partir do momento que o Senhor Jesus me converteu, aí sumiu os amigos, né? A condição começou a ficar escassa, não tinha mais a carne nem para os dias da semana, né? E as coisas foram ficando difíceis. E aí minha esposa falava assim para mim: amor, como é que pode, né? Nós ouvimos tanto pregar que o nosso Deus é o dono do ouro, o dono da prata, né? Que os servos do Senhor comerão o melhor dessa terra. E por que a gente vive nessa situação, né? E aí aparecia mais algumas pessoas e diziam: você não é servo de Deus, porque o servo de Deus não passa por situação difícil assim. O servo de Deus tem que comer o melhor dessa terra. Mas louvado seja Deus, que Ele me revelou a sua palavra. Aleluia. Deus me revelou a sua palavra. E nós sabemos, irmãos, que aquele que serve ao Senhor, o Senhor trata de nós, o Senhor cuida de nós, e não importa a situação que a gente esteja, se você está com fartura, se você sabe o Senhor é contigo, se na tua despensa está faltando alimento, tem sol daquele dia, Deus também é contigo. E maravilhoso, porque às vezes, irmãos, na minha caminhada com Deus, teve tempo de eu ter a estante, o armário cheio de alimento, de eu poder dividir com os irmãos. Mas já teve tempo também de eu colocar somente aquele daquele dia, a gente cozinhar aquele daquele dia, sem saber se ia ter do outro dia. Mas no outro dia o Senhor não deixou faltar. Aleluia. Esse é o nosso Deus, amados. Ele cuida de nós todos os dias, né? Ele cuida de nós. Então, é promessa do Senhor Jesus: eis que estou convosco todos os dias. E nós não devemos entender, assim como o Espírito Santo fez Asaf entender, que independente da situação que estejamos vivendo, independente que o ímpio prospere, que ele cresça, que ele aumente, mas Deus não quer que a gente cresça, que a gente prospere vivendo da mesma forma que o ímpio vive. Né? Eles entram em todo tipo de negócio, né? Eles fazem negócio sujo, eles fazem negócio que não agrada a Deus, eles passam por cima dos outros, né? Eles não têm temor de Deus neles. E nós que servimos ao Senhor, nós entendemos, nós temos que entender que sem santificação ninguém verá ao Senhor. Sem uma vida justa, sem uma vida pura, sem uma vida de plena comunhão com o Senhor, nós não veremos o Senhor. Nós não veremos a eternidade, ao céu que Ele tem preparado para cada um de nós. E aqui no versículo 23, ele diz assim: todavia eu estou de contínuo contigo, tu me seguraste pela minha mão direita. Aleluia. Ele que nos segura nos dias difíceis, nos dias de dores, nos dias de aflições, nos dias da enfermidade, no dia da dificuldade. É Ele que está segurando da nossa mão, é Ele. Aleluia.
E ele diz assim, no 24, guiar-me-á com o teu conselho e depois me receberá em glória. Aleluia. É sobre o conselho do Senhor que nós temos que andar todos os dias. É sobre debaixo da sua palavra que nós temos que caminhar todos os dias. Porque vai ter um grande dia, aleluia, que Asaf diz assim, que ele nos receberá em glória. Aleluia, que vamos ser recebidos lá no céu pelo Senhor. E ele diz, a quem tenho eu no céu, senão a ti? E na terra não há quem eu deseje além de ti. Asaf entendeu que só existia Deus que ele amava no céu. Aleluia. E só havia Deus que ele desejava viver com ele aqui na terra. E ele diz assim, a minha carne e o meu coração desfalecem, mas Deus é a fortaleza do meu coração e a minha porção para sempre. Aleluia. Glória a Jesus. Amados, às vezes tem dias que eu estou tão mal, que eu fico até sem forças pela manhã de se levantar. E é dores nas pernas, é dores nas costas, é dores em todos os lugares, é tonto. Mas eu descanso nessa palavra. Aleluia. A minha carne e o meu coração desfalecem, mas Deus é a fortaleza do meu coração. Aleluia. Louvado seja Deus. Ainda que o nosso corpo se desfaleça, perca as forças, a enfermidade, o problema te aflige, mas o Senhor tem que ser a fortaleza do seu coração. Aleluia. Louvado seja Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E é assim que Asaf se sentia. Pois eis que os que se alongam de ti, versículo 27, perecerão. Tu tens destruído todos aqueles que, apostatando, se desviam de ti. Olha só, afastar do Senhor é perecer. O salário do pecado é a morte, né? Então, se afastar do Senhor é buscar a sua própria destruição. Então não vale a pena afastar-se do Senhor, seja qual for a situação, seja qual for a condição, porque Ele nos deu a certeza que em qualquer situação, em qualquer condição, Ele está conosco. Está passando dificuldade, Ele está ali, estar alegre, Ele também está ali. Você acordou de mau humor, Deus está ali. Acordou alegre, Deus também está ali. E Deus não depende do seu mau humor, de como você acorda, para estar contigo. É uma promessa de Jesus, estou contigo todos os dias. E Ele está conosco através da presença do Espírito Santo. Louvado seja o nome do Senhor. E no versículo 28, ele diz, para mim, bom é aproximar-me de Deus. Pus a minha confiança no Senhor Deus, para anunciar todas as suas obras. Louvado seja Deus. Quanto mais nos aproximamos de Deus, mais Ele se aproxima de nós. Jeremias falou, clama a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que você não conhece. Aleluia. Clame ao Senhor, se aproxime do Senhor. O Senhor quer revelar-se mais a você, mais a mim. Aleluia. O Senhor quer estar em comunhão conosco. Por isso devemos buscar cada dia mais estar na presença do Senhor. No mundo em que se prega muita prosperidade financeira e que prega muitas riquezas, e que diz que o crente não pode passar necessidade, nem dificuldade, nem ficar enfermo, que a gente vê nos dias de hoje. A palavra de Deus nos ensina que nós podemos passar por todas essas coisas, né? Ter dificuldade financeira, podemos ter enfermidade, podemos sofrer problemas, sofrer acidentes, coisas que acontecem com os ímpios, também pode acontecer conosco. Só que com uma diferença. Com tudo o que passarmos, Deus sempre está passando conosco. Aleluia. E quando nós não conseguimos andar
Ele nos carrega nos braços, aleluia. Quando não temos mais força, Ele nos carrega nos braços. Então, essa palavra que o Senhor nos deu essa noite, é para que a gente não venha invejar a vida do ímpio. Porque o que você tem e o que eu tenho é muito valioso, muito mais valioso do que o que eles têm. Porque o que eles têm é passageiro. E o Espírito Santo na nossa vida é para toda eternidade. Amém? Que as palmas louvem e engrandeçam o nome do Senhor Jesus.